Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor da Rede Municipal de Ensino, e na quarta aula de Geografia de hoje nós vamos falar de tecnologia e comunicação de massa. Mas antes disso vamos para o nosso processo de higienização das mãos. Bom, então vamos lá, pessoal. Primeiros objetivos da nossa aula. Então, apresentar os aspectos histórico-geográficos constituintes dos continentes europeu, asiático, compreendendo a formação e a divisão da Eurásia, bem como da Oceania. Analisar a distribuição da população pelo território, relacionando aos aspectos naturais, econômicos e políticos, tendo em vista as desigualdades sociais e econômicas e os impactos causados pela ação humana na natureza. Auxiliar o aluno na compreensão dos impactos causados pelo processo de industrialização e urbanização dos territórios mencionados e no modo de vida dos povos que neles habitam. E analisar a atuação e a utilização dos meios de comunicação de massa em países da Ásia, assim como a forma como a mídia ocidental difunde uma imagem estereotipada do Oriente. Eu já vou explicar isso melhor, sobretudo de países e grupos de países asiáticos. Então, uma revisão rápida aqui da aula passada. Para recordar, nós falamos então dos elementos do meio físico natural da Europa, especificamente do clima e da altitude, que é um dos aspectos do relevo, e da Rússia. A divisão política e a regionalização da Europa foi outro assunto abordado. O imperialismo europeu, então, como que os europeus eles dominaram territórios além do território da Europa. As mudanças no próprio território europeu ocorridas no século XX, principalmente durante as situações conflituosas das duas grandes guerras e também após o período da Guerra Fria. Depois nós tivemos também o assunto sobre a expansão do Império Russo entre os séculos XVI e XVII, e depois nós falamos da União Soviética, a formação, o desenvolvimento e a dissolução desse bloco, que era o principal dos países socialistas. E a abertura econômica da Rússia, né, com a formação da Comunidade dos Estados Independentes. Na sequência também nós tivemos a formação dos BRICS e os avanços científicos e tecnológicos que a Rússia tem tido atualmente. Então, começando a falar sobre o nosso tema, tecnologia e comunicação de massa. Na aula de história o professor já abordou com vocês sobre a questão da comunicação, da tecnologia, os conceitos de cada um desses temas. Então, vamos só entender aqui rapidamente, né, resgatar como que isso ocorre. Então, a tecnologia, onde que ela entra na questão da comunicação? Foi através dos avanços tecnológicos, né, e ainda é dessa forma, que a comunicação ela vai também se revolucionando, né? Então, ela vai mudando aí, ganhando novas formas. E aí, a comunicação de massa, que é quando você consegue difundir uma informação para um grande número de pessoas, né? Então, ela vai também surgir e se fortalecer, se consolidar, se renovar também constantemente por meio da inovação tecnológica. Então, aqui nós temos o exemplo de um rádio antigo, né? Um aparelho de rádio antigo, justamente porque o rádio, né, ele representa aí uma dessas revoluções, digamos assim, da comunicação, porque por meio da radiodifusão, ou seja, da difusão das ondas de rádio, que tem um longo alcance, foi um dos primeiros fatores, né, que proporcionou aí comunicar o cidadão de diferentes assuntos e em massa, né? Ou seja, uma grande quantidade de pessoas sendo comunicada desse mesmo assunto ao mesmo tempo, por meio das ondas de rádio. E aqui nós temos outros exemplos, né? Então, os satélites que contribuem para a difusão também, por exemplo, hoje da internet e de outras ondas, a televisão, nós temos também a imprensa, né? Ou seja, o material impresso que também cumpriu e ainda cumpre hoje um pouco menos esse papel também de difundir a informação. Então são vários os meios possíveis ali
para a gente poder difundir essa informação, atualmente, principalmente por meio da internet, né, sendo representado aqui pelo www, que é a sigla que a gente utiliza, por exemplo, quando vai digitar um endereço na web. Aqui, então, só para exemplificar novamente, nós temos uma estação de rádio e aqui nós temos a antena que emite esse sinal. Então, aqui é onde a informação ela é transmitida e esse é o meio por qual ela passa, né, até chegar nas nossas casas, nos nossos carros, por exemplo, quando a gente tem o receptor desse sinal. Aí, no final da aula, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre essa questão, mas antes disso, vamos trabalhar um pouquinho aqui com o continente asiático e também a questão da Eurásia. Nós vamos entender um pouquinho melhor esse conceito e depois falar um pouquinho também da Oceania. Então, no caso da Ásia, a divisão política primeiro, né? Aqui nós temos a localização dos países que compõem o continente asiático. Então, a porção da Rússia que pertence à Ásia, a porção oriental da Rússia. Ao sul nós temos a Mongólia, a China, por exemplo. Aqui nós vamos ter a Índia, Cazaquistão, os países aqui do Sudeste Asiático também, na região da Indonésia. Depois nós vamos ter aqui o Oriente Médio. Nós vamos ver aqui um pouquinho melhor, mais detalhadamente, essas duas regiões na sequência. Aqui primeiro, então, a divisão regional desse continente, né, que é um continente aí que tem países de grande extensão territorial e de grande importância também histórica, política e econômica. Então, nós temos a Ásia Setentrional, que é correspondida aqui basicamente pelo território da Rússia, na porção asiática. Depois a Ásia Central aqui com Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Afeganistão, Quirguistão e Tadiquistão. Nós temos também, logo aqui, a leste da Ásia Central, a Ásia Ocidental, composta ali por Mongólia, China, as Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte, o Japão e Taiwan. Depois nós vamos ter aqui, mais ao sul, o Sudeste Asiático, né, ou a Ásia do Sudeste, como eu disse aqui, representada pela Indonésia, Malásia, Camboja, Mianmar, Laos, dentre outros países. A Ásia Meridional, onde nós temos ali Índia, Nepal, Paquistão, Butão, Bangladesh e Sri Lanka. E nós temos aqui o Oriente Médio, ou Ásia Ocidental, composta ali por Turquia, Armênia, Síria, Jordânia, Iraque, Irã, Arábia Saudita, até aqui mais ao sul dessa região, com o Iêmen e Omã. Além disso, os países do Cáucaso, né? A região aqui da Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Então, esse é o panorama geral da divisão regional da Ásia. E aqui, mais especificamente, que nós acabamos de ver lá, a região do Oriente Médio, que é uma região muito conflituosa, que nós vamos ver alguns exemplos melhor na próxima aula, devido a fatores históricos. É uma região de ocupação muito antiga, então as grandes religiões, por exemplo, elas disputam territórios dessa região. Nós temos muita riqueza natural também, principalmente petróleo nessa região, a chamada região do Golfo Pérsico, e isso condiciona, né, essa região a diversos conflitos de diferentes naturezas, como já deu para perceber, mas isso é um assunto para outra aula. E a região do Sudeste Asiático, que é onde nós temos aqui países de industrialização mais recente, né? Então uma região que teve um desenvolvimento recente muito rápido, e aí alguns países que compõem o grupo dos chamados tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, eles estão situados justamente na região do Sudeste Asiático. Aqui nós temos um panorama geral da população da Ásia de 2000 a 2007, e aí então, né, nesse mapa nós observamos isso aqui, a divisão, inclusive por províncias, regiões administrativas do território asiático, né? Então, no caso da China, por exemplo, observem que grande parte da população ocupa mais a porção leste e sudeste do território chinês. Isso tem uma relação com o relevo, que é um assunto que nós vamos trabalhar mais detalhadamente em outra aula. Nós vamos retomar os aspectos do meio físico natural. Então, aqui nós temos na porção central da China e outros países vizinhos aqui, a formação da Cordilheira do Himalaia, onde a gente tem o Monte Everest, que é famoso por ser o ponto mais elevado da superfície terrestre. Então,
A ocupação na porção mais central, com a formação também de alguns desertos aqui do entorno da região das cordilheiras, ela vai ser um tanto mais difícil, né? Por isso essa ocupação mais próxima do litoral, que ainda tem a facilidade do contato, né, por via marítima com outros territórios. Aqui nós vamos ter também a Índia, que é o segundo país mais populoso da região. Então, podem observar aqui que a mancha mais escura ela corresponde ao maior número de habitantes. Então, na China e na Índia, sobretudo, nós vamos ter ali uma grande quantidade dessa população concentrada, né? A densidade populacional nessas regiões ela é maior do que em outros países asiáticos. Aqui nós vamos ter na Indonésia também uma elevada densidade, e quando nós olhamos no panorama global, né, então na população de 2017 no mundo, nós observamos aqui essa questão que eu acabei de mencionar para vocês. China e Índia se destacando bastante, né, com mais de 5% da população mundial cada um desses dois países. Então, nos demais vocês podem ver aí que os que alcançam o maior número, né, percentual da população total, eles estão na faixa entre 1% e 5%. Somente China e Índia ultrapassam esse percentual. Depois nós temos a população urbana, em 2017. E aí, observem que na América, comparando com os países asiáticos, nós temos uma maior população urbana, no Ocidente Europeu também. Quando nós observamos a Ásia, nós vamos ter ainda uma população, em alguns países, predominantemente rural. No caso da China, por exemplo, nós vamos ter aqui entre 40% e 60% da população em áreas urbanas, ou seja, praticamente metade da população ainda vive na zona rural. Quando nós olhamos para a Índia, esse número ele ainda é maior, ou seja, não é um país ainda muito urbanizado. Em números gerais, né, aqui só para destacar o que a gente tinha visto nos mapas anteriores, aqui mais uma vez como que se destaca, né, observando o gráfico, as populações da China e da Índia. A China com mais de 1,4 bilhão de habitantes e a Índia com mais de 1,3 bilhão de habitantes. Então, os demais países, por exemplo, Estados Unidos da América, Indonésia, eles vêm ali depois com um pouco mais de 300, 200 milhões de habitantes. Na questão da densidade demográfica a nível global, isso fica evidente mais uma vez aqui. A Europa, que é o outro continente que nós estamos trabalhando também, vocês podem observar com elevada densidade populacional, então países menores que concentram uma grande população também, aqui a região da Indonésia e os outros países, né, próprio Estados Unidos e Brasil, que são países que têm uma população muito grande, mas que têm territórios extensos, eles têm uma densidade populacional um pouco menor. Depois, ainda falando da densidade demográfica populacional, nós vamos ter aqui os países com a maior densidade. Então, Bangladesh, Índia, Paquistão, aqui nós temos a Nigéria, a China, a Indonésia, mas vejam que entre esses 6 primeiros aqui, o único país que não é da região da Ásia é justamente a Nigéria, que é um país africano. Então, entre os mais densamente povoados, né, nós temos ali principalmente países da região da Ásia. Depois nós vamos observar a questão do produto interno bruto dessa região que reúne aqui, né, a Europa e a Ásia, chamada Eurásia, uma porção dessa região representada aqui. E aí quando nós olhamos detidamente para essa região, observem que a China e a União Europeia são as regiões que produzem o maior volume de riquezas nesses territórios. Depois nós temos também Rússia, Turquia, Irã, com números expressivos ali do seu produto interno bruto. E a nível global isso fica evidente mais uma vez, né? Aqui a China, a Rússia, a própria Índia e os países da Europa. Na sequência, nós vamos falar do Índice de Desenvolvimento Humano. E esse índice, né, ele nos ajuda a interpretar as condições de vida, né, que essa população tem. Quando nós observamos mais uma vez aqui o mapa da Ásia dividido por regiões administrativas, nós vemos que a China ela tem, né, na porção mais a leste de seu território, mais oriental, índices de desenvolvimento um pouco melhor, justamente por aquela questão que eu mencionei. Isso também está relacionado a um fator econômico, que desde sua abertura, a partir da década de 1980, a abertura econômica da China,
as zonas especiais econômicas elas foram instaladas nas regiões portuárias do litoral leste e sudeste da China, para se aproveitar também, né, do desenvolvimento que já tinham aqui as economias, por exemplo, do Japão, da Coreia do Sul, Taiwan, dentre outros países. A nível global, nós nos deparamos com uma situação que é a seguinte: na Europa, nós temos países, via de regra, no Ocidente Europeu, com um índice de desenvolvimento mais elevado. A região da Oceania, nós temos aqui também Austrália e Nova Zelândia com índices elevados, mas a região da Ásia, nós temos aí principalmente países que ainda precisam melhorar as suas condições econômicas e sociais. Então, esse é um panorama geral aqui do IDH na na Ásia, que é onde se situa, por exemplo, a Índia e a China, e também no mundo. E aí nós temos, né, uma questão estratégica que é muito importante também, essa teoria, por exemplo, do chamado Heartland, que seria o coração da Terra, coração da Eurásia, ela contribui para a gente entender o quão importante é essa região. Então, situada aqui no mapa, vocês podem ver, que corresponde basicamente, se vocês forem observar, à área que foi composta pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então, da União Soviética. Essa área ela é muito estratégica, por quê? Porque ela, digamos assim, é chamada de coração justamente porque ela está no centro dessa região e ela acaba sendo a região que concentra muitas riquezas e que é o ponto de ligação entre os extremos da Ásia e da Europa. Então, uma região muito importante e que é muito disputada também já há muito tempo. A Rota da Seda, aqui nós temos um mapa do século VII, mas há registros de que ela foi constituída já desde o século II a.C., ela exemplifica um pouco disso, né? Justamente porque ela conectava a China até a Europa e o Oriente Médio, justamente para intercâmbio comercial, isso já há muitos séculos atrás. E não por acaso, a China atualmente, né, ela vem desenvolvendo as chamadas novas rotas da seda. E essas rotas da seda atuais, né, elas justamente tentam ligar o território chinês através de via terrestre e de via marítima a diferentes pontos, né, da Europa e da própria Ásia, fortalecendo a sua posição enquanto uma das principais potências hoje econômica e política dessa região. E aí então, analisando aqui o comércio exterior da Eurásia, né? Nós temos aqui principalmente os países ali daquele Heartland, daquele coração da Eurásia. Nós vamos ver aqui que a Rússia ela tem uma balança comercial expressiva, Cazaquistão e Ucrânia um pouquinho menos expressiva, mas quando nós olhamos para China, Alemanha e França, nós observamos que esses números eles ganham uma proporção ainda maior do que esses países do Heartland. Depois, a União Europeia, nós analisando aqui essa situação do risco, né, de exclusão social e de pobreza, quando nós falamos do IDH, por exemplo, isso está relacionado às condições sociais da população também, nós vemos que na porção ocidental, esse risco ele existe em alguns países, principalmente que estão próximos aqui da divisa com o continente africano e o Oriente Médio, porque nós temos, devido às condições precárias daquela região, um grande número de imigrantes que vêm para esses países também. Então, obviamente não é o único fator, mas isso contribui para que essa população viva em condições de marginalidade, por exemplo, ela muitas das vezes não é aceita nesses territórios, e isso contribui para esse risco de pobreza e exclusão social em alguns países da Europa. Falando da Oceania, então, nós temos aqui a divisão desse território, que tem aí como os principais países, né, Austrália, Nova Zelândia e também Papua Nova Guiné. E aqui nós temos a região da Melanésia, que é essa porção mais ocidental, a porção mais central chamada de Micronésia, e aqui as ilhas mais afastadas, a leste, na porção mais oriental, a Polinésia. Então esse é o panorama geral da região da Oceania. Quando nós observamos aqui a distribuição da população, no caso da Austrália, por exemplo, que é o maior país e o que tem a maior economia também, nós observamos que ela está muito concentrada na porção litorânea, e essas manchas brancas aqui, né, que são áreas desabitadas, são formadas por grandes desertos que existem nesse território.
Então não é por acaso que a população se concentra mais também nas faixas litorâneas. Na Papua Nova Guiné nós temos uma porção mais central que adensa parte dessa população, e na Nova Zelândia algumas áreas montanhosas também que dificultam isso, também colocando essa população mais nas porções litorâneas do território. Aqui nós temos os círculos representando aí as principais aglomerações urbanas, né, e também esses triângulos aqui nesses países. Aqui então o panorama geral, como eu disse para vocês, comparando o IDH desses países, né, de alguns países da Oceania, observem que a Austrália e Nova Zelândia têm índices de desenvolvimento humano muito elevados, que contrastam aí com os demais países da região. Papua Nova Guiné, que eu acabei de mencionar, que é um dos maiores países da região, tem aí um IDH bastante menor do que da Austrália e da Nova Zelândia. Então, por exemplo, a expectativa de vida, né, na Austrália, que vai ser aí acima de 83 anos, na Nova Zelândia aproximadamente 82, em Nova Guiné ela vai ser de apenas 65,7 anos de idade. Quando nós analisamos detidamente aqui os dois principais países da Oceania, Austrália e Nova Zelândia, nós observamos que o PIB da Austrália ele é muito mais elevado, né? Então uma cifra muito maior aí em bilhões de dólares, cerca de 1.560 bilhões, enquanto da Nova Zelândia é de apenas 182 bilhões de dólares. Mas a distribuição das atividades ela é bastante semelhante. Então, na agropecuária, na Austrália, 2% do PIB, né, é produzido nesse setor. Na Nova Zelândia, 7%. Na indústria, na Austrália, 26%. Na Nova Zelândia, 23%. E no setor de serviços, nós temos aqui, respectivamente, 70% e 69% na Austrália e na Nova Zelândia. Os dois não possuem dívida externa, então isso é um fator que demonstra também, né, a condição favorável da economia desses dois países. E aí nós temos um fator que é decorrente desse processo de industrialização e urbanização, que é a emissão de dióxido de carbono. Então, esse dado aqui de 2014. E aí, quando nós observamos no mundo aqui nós temos um dado que está relacionando essa distribuição aí, toneladas por habitante, nós vamos ver que alguns países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, a região da Arábia Saudita, eles emitem uma grande quantidade por habitante, uma grande quantidade de toneladas. Quando nós olhamos para a China, parece que ela emite menos do que esses países, mas na verdade porque ela é muito populosa, como nós havíamos visto anteriormente. Então, a China, na verdade, né, proporcionalmente hoje, é o país que emite a maior quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, praticamente o dobro do que os Estados Unidos, que é o segundo maior emissor desse gás de efeito estufa. E aí lembrar da questão do aquecimento global, então isso aqui, na verdade, é uma consequência desse processo de industrialização e de urbanização pelo qual o mundo vem passando. E aí, voltando à questão da tecnologia e comunicação de massa, nós temos aqui um relatório sobre a liberdade na internet em 2018. Aqui nós observamos, então, que na Ásia predominam os países onde não há liberdade da internet, do uso da internet. E um exemplo disso, né, é a Rússia e também a China, né? A Rússia justamente seguindo o modelo chinês de controle das informações e dos tipos de aplicativo, por exemplo, de serviços que podem ser utilizados pela sua população quando ela tem acesso à internet. Então, esses dois países, por exemplo, eles criam redes de internet própria para controlar melhor o uso que a população faz desse serviço. Isso, obviamente, tem fins políticos, por exemplo. E aí nós temos, né, uma certa disputa entre esses países, principalmente entre os Estados Unidos e a China, que envolve também a relação econômica. E atualmente nós tivemos, por exemplo, aqui o caso do TikTok, que é um aplicativo de vídeos chinês, que vem ganhando muita popularidade mundo afora, sendo, né, ameaçado aí de ser banido dos Estados Unidos da América. Outro aplicativo outra rede social, né, outro aplicativo de rede social norte-americano, que tem tomado também a iniciativa de banir determinadas informações chinesas e russas, é justamente o Twitter. Então, há uma disputa muito grande entre esses dois países, entre essa questão tecnológica. E aí, por fim, nós temos um outro fator também que é importante ressaltar e que, na verdade, é algo grave, né, que acontece, que é a relação que é feita diretamente entre o povo árabe
e, por exemplo, os atentados terroristas que são cometidos no mundo atualmente. Parte deles, obviamente, parte de líderes extremistas que pertencem ao povo islâmico e não necessariamente árabe, que é outra confusão que é feita, então nem todo islâmico é árabe, mas em muitas das vezes é feita essa relação direta. Então aqui o exemplo do World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, as torres gêmeas que foram derrubadas pela Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden na ocasião, e aqui nós temos a figura, né, de um outro homem, um cidadão qualquer da região, e que na mídia ocidental, de modo geral, criado esse estereótipo, ou seja, essa imagem de que o povo árabe, o povo islâmico, ele é, na verdade, um povo extremista, um povo radical, o que não coincide com a realidade. Então, essa questão do estereótipo, ela precisa ainda ser revista, né, pelo povo ocidental, que muitas das vezes tem uma imagem falsa do povo do Oriente. Bom, então vamos lá, pessoal, resgatar o que nós vimos na aula de hoje. Nós falamos sobre a questão da tecnologia e da comunicação de massa, então como que o desenvolvimento tecnológico ele contribui para difundir, né, para espalhar as informações para um grande número de pessoas. Então uma mesma informação parte de um determinado ponto e ela consegue atingir grande parte da população. Depois nós passamos pela Ásia, a sua divisão política e regional, entendendo um pouquinho melhor a distribuição dos países naquele território. Falamos especificamente do Oriente Médio e do Sudeste Asiático, que são duas regiões que se destacam por questões diferentes. O Oriente Médio, apesar de muito rico, é uma região muito conflituosa, e o Sudeste Asiático, uma região que se desenvolveu muito rapidamente no período mais recente, devido ao processo de industrialização rápido que lá ocorreu. Depois nós tivemos também a questão da Oceania, onde nós falamos sobre a divisão também política e regional desse território. Falamos ali sobre a questão da ocupação do território, que assim como no caso da China, por exemplo, devido a regiões montanhosas e desérticas dos países daquela região da Oceania, a ocupação ela se dá mais na porção litorânea desses países. E nós tivemos também ali informações sobre o índice de desenvolvimento humano, a questão do produto interno bruto, né? Ou seja, as condições econômicas e sociais que esses países têm no período atual, destacando, por exemplo, a posição da China. Nós já havíamos visto na aula passada a Rússia, destacamos mais alguns aspectos também, e esses dois países eles estão ali próximos, né, da região. Na verdade, a Rússia ela está justamente na região chamada de Heartland, uma teoria do século XIX, que define estrategicamente aquela região, justamente por conter muitos recursos naturais e ser um ponto de ligação entre os territórios daqueles continentes ali, da Europa e da Ásia na questão. Então, é isso, pessoal. Depois falamos aí sobre como que a internet ela pode ser também, apesar de um veículo de comunicação em massa, controlada pelas autoridades para determinados fins, que há uma disputa também entre países para poder obter lucros, então para finalidade econômica, e que esse controle da informação, muitas das vezes também, ele vem criando estereótipos, imagens negativas da população de determinados países ou continentes que nos levam, né, também a conclusões erradas sobre os povos daquela região. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Acompanhem as atividades do portal. Se tiverem dúvidas, procure seu professor. Assistam também às aulas de História e Língua Portuguesa. Um abraço e até mais.